Saudações a todos, queridos irmãos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela sua infinita misericórdia. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe com o seu Espírito para nos ajudar no estudo da sua palavra. São bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Na segunda de Pedro, no livro segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, temos as seguintes palavras da inspiração. Vamos ler. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Esta é uma palavra inspirada por Deus, que usou, portanto, o apóstolo Pedro para escrever. E como todos nós sabemos, não é? A própria Bíblia nos instrui que tudo que foi escrito no passado e foi guardado, não é? Para nosso ensino e admoestação sobre quem tem chegado os últimos dias. E agora vamos considerar que ensino e admoestação podemos extrair dessas palavras do apóstolo Pedro, que também foram escritas naquele tempo e guardadas até os nossos dias. Nós lemos, não é? Vamos tentar prestar mais atenção a esse texto. Segunda de Pedro, né? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Aqui Pedro nos fala acerca da palavra dos profetas. Ele diz que é uma palavra muito firme, muito firme. Temos muito firme a palavra dos profetas. E esta palavra dos profetas, nós devemos estar muito atentos a ela, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Com certeza que todos nós já passamos pela experiência de estarmos num lugar onde está muito escuro, não é? Sobretudo aqui, aqui na nossa terra, não é? Onde temos frequentes cortes de energia durante a noite. E de repente, estamos aqui num lugar escuro e vemos uma luz acesa num lugar aí. Então, sempre nos chama a atenção. Quando estamos num lugar escuro, basta aparecer uma luz, a nossa atenção é imediatamente atraída para essa luz, não é? Aliás, os navios, quando fazem grandes viagens, elas navegam ali no mar escuro e os pilotos desses navios já percebem que estão próximos de um porto quando vê aquele farol, não é? Aquele farol, uma luz. Portanto, orienta, não é? Os pilotos do navio para identificar que o seu destino é ali. Né? Portanto, a luz tem essa característica de chamar a nossa atenção. Pedro aqui diz, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazer estar atentos, devemos estar atentos à palavra dos profetas. Mas como é que nós devemos estar atentos a esta palavra dos profetas? Devemos estar atentos a ela como a uma luz que alumia em lugar escuro. Nós devemos olhar para a palavra dos profetas como uma luz que alumia em lugar escuro. Como uma luz que ilumina em lugar escuro. Até quando? Até que o dia esclareça. E a estrela da alva é Cristo, até que a estrela da alva apareça nos nossos corações. Né? E que a estrela da alva apareça não somente nos nossos corações, mas em qualquer lugar.
né? Em qualquer lugar, a estrela d'alva venha iluminar. Portanto, essas são as declarações inspiradas do apóstolo Pedro, que ele escreve para nós hoje. E nós considerando, portanto, estas palavras, não é? E que elas nos ensinam que devemos estar atentos à palavra dos profetas, como se fosse uma luz que ilumina em lugar escuro, não é? A palavra dos profetas, ela é luz que ilumina em lugar escuro. Ora, também sabemos que, relativamente aos nossos dias, o profeta Isaías, ele teria escrito as seguintes palavras, né? O profeta Isaías escreveu, portanto, as seguintes palavras relativamente ao tempo em que nós vivemos, que são os últimos dias. Isaías 60, versículo 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Então, vamos ler pelo menos até aqui. Vamos ler apenas esta parte. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Ora, combinando esta passagem de Isaías, capítulo 60, versículo 2, com aquela que lemos em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, então encontramos aqui uma situação, podemos estabelecer aqui uma relação. Isaías diz que as trevas cobriram a terra e densa escuridão os povos. Mas Pedro, ele diz que temos muito firme a palavra dos profetas, para a qual fazemos bem estar atentos como uma luz que ilumina no lugar escuro. A palavra dos profetas é luz que ilumina. No lugar escuro esse que Isaías disse que esse lugar escuro foi escurecido pelas trevas que cobriram a terra e densa escuridão os povos. Nós sabemos muito bem, não é? Os profetas do passado, discípulos do próprio Jesus Cristo, falaram-nos muitas vezes da apostasia que havia de se abater no mundo nos últimos dias. E que essa apostasia havia de constituir justamente, substituir a palavra de Deus pela palavra dos homens. Ora, se esta apostasia vai substituir a palavra de Deus pela palavra dos homens, sendo que a palavra de Deus é luz, então isso mostra de fato que Isaías fala aqui com muita verdade, quando diz que as trevas cobriram a terra dessa escuridão os povos. Justamente porque a palavra de Deus, que é luz, ela foi removida pela apostasia. A palavra de Deus, que é luz, ela foi substituída pela palavra dos homens, que não é luz. Então, caem trevas sobre a terra e densa escuridão sobre os povos, nesses últimos dias. Mas Deus nos dá o remédio contra, portanto, este mal, quando ele diz que, através do profeta, através do apóstolo Pedro, ele diz que temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazemos bem estar atento, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclarece e a estrela da alva apareça nos nossos corações. Vamos continuar, portanto, a considerar esta questão de extrema importância para os nossos dias, porque, irmãos, as coisas não estão fáceis. As coisas não estão fáceis. Satanás, de fato, está com muita ira. Estão a acontecer coisas muito terríveis, nós estamos a ver. E estas coisas ainda vão piorar. Estas coisas ainda vão piorar. Essas coisas vão piorar. Mas Deus não abandonou a terra e Ele, portanto, nos dá um escape para todos esses males que hão de sobreviver sobre a terra. Nos dá uma orientação. A palavra de Deus, mais particularmente a palavra dos profetas, é a luz que vai iluminar tanto as trevas desses últimos dias. Portanto, a palavra dos profetas, sendo, portanto, a luz que vai iluminar esses últimos dias, nós encontramos ali que Daniel
O livro de Daniel é um livro profético e foi escrito para os últimos dias. Sim, muitos outros livros da Bíblia foram escritos para os últimos dias. Mas no caso concreto aqui no nosso estudo, nós vamos considerar tanto o livro de Daniel, que portanto foi escrito para os últimos dias, e vamos, portanto, ver algumas passagens deste livro de Daniel que nos mostram, de fato, que ele tanto escreveu para os últimos dias. No livro de Daniel, capítulo 2, não é? Livro de Daniel, capítulo 2, nós encontramos aqui uma referência, não é? De que, portanto, este livro de Daniel foi escrito para os últimos dias. Nós vamos procurar aqui um texto, não apenas um, mas alguns, que nos mostram que, de fato, o livro de Daniel contém grandes lições, lições muito poderosas, para nos conduzir nesses últimos dias de trevas que cobriram a terra e densas escuridão os povos. E é aqui no livro de Daniel, de acordo com Pedro, né, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz que temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazemos estar atentos como uma luz que ilumina o lugar escuro. Então, neste livro profético de Daniel, nós vamos encontrar a luz, não é, que vai iluminar, portanto, as trevas que cobriram a terra dessa escuridão aos povos, de acordo com Isaías, capítulo 2. Nós vamos encontrar, vamos localizar esse texto, não somente um, mas alguns, que é para nos guiarmos, né? Seguindo assim o conselho do apóstolo Pedro, quando diz que devemos estar muito atentos à palavra dos profetas, porque ela é luz que ilumina no lugar escuro. Portanto, no livro de Daniel, capítulo 2, no versículo 28, Daniel 2, 28, encontramos as seguintes palavras. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. No fim dos dias. Portanto, aqui Daniel diz que Deus do céu revelou ao rei Nabucodonosor o que havia de acontecer no fim dos dias, nos últimos dias. Nos últimos dias. Isto é uma prova de que o livro de Daniel, embora tenha sido escrito 600 anos antes de Cristo, ele contém lições muito importantes para nós que vivemos nesses últimos dias. E que, de acordo com o apóstolo Pedro, no seu livro, não é? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, ele diz que temos muito firme a palavra dos profetas. O livro de Daniel é um livro profético. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual devemos estar atentos como uma luz que ilumina no lugar escuro. Isaías 62 diz que as trevas cobriram a terra dessas escuridões. E agora aqui, este livro profético de Daniel diz que Deus revelou o que há de acontecer nos últimos dias. Né? Daniel diz aqui, no Daniel 2, versículo 28, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. No fim dos dias. Temos outro texto também que nos ensina disto, que é Daniel 8. Daniel capítulo 8, versículo 26. Daniel 8, versículo 26 diz assim: E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Muitos dias. Considerando aqui aquela linguagem profética que considera o dia como se fosse um ano, né? Quando diz muitos dias, muitos anos no futuro. Portanto, a visão, tarde e manhã,
só se cumpriria muitos anos depois, né? Temos outro texto, Daniel 12:4, né? Também nos fala, Daniel 12:4, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Até o fim do tempo. Portanto, encontramos aqui várias passagens, não é, do livro de Daniel que nos mostram que fazem referência aos últimos dias, né? O livro de Daniel foi escrito mais ou menos 600 anos antes de Cristo, mas ele foi escrito para, portanto, os últimos dias. Para os últimos dias. E como Pedro já nos teria dito que devemos estar atentos à palavra dos profetas como uma luz que alumia em lugar escuro. E esse lugar escuro são as trevas que cobriram a terra, e dessa escuridão os povos, de acordo com Isaías 60:20. E, considerando que Pedro diz que a palavra dos profetas é luz que alumia no lugar escuro, e que Isaías 62 diz que as trevas cobriram a terra dessa escuridão, os povos, nos últimos dias, então esta palavra dos profetas é luz que deve iluminar os últimos dias, que são esses que nós vivemos. E isso pode ser confirmado porque no próprio livro de Daniel, várias passagens fazem referência aos acontecimentos dos últimos dias. Portanto, o livro de Daniel é um livro profético, que Pedro diz que é luz, que ilumina lugar escuro, e este livro de Daniel, Pedro diz que este livro profético de Daniel, que o apóstolo Pedro diz que é luz que ilumina lugar escuro, faz referência aos últimos dias, e esses últimos dias seriam justamente esses em que Isaías 60, capítulo 2, diz que as trevas cobriram a terra, tem essa escuridão os povos. Então, nós temos no livro de Daniel a luz que deve iluminar as trevas desses últimos dias. Portanto, nós temos aqui este esboço, não é, da profecia, né, que nos orienta, não é? Há aqui uma harmonia entre esses textos que constroem aqui um quadro muito perfeito de como é que nós devemos nos posicionar diante das trevas desses últimos dias e dessa escuridão que cobre os povos. Então, a luz dos profetas, aliás, a palavra dos profetas, é luz que alumia nas trevas desses últimos dias. Onde nós encontramos, portanto, no caso concreto aqui estamos a falar do livro de Daniel. O livro de Daniel é luz para iluminar os nossos dias. O livro de Daniel é luz para iluminar os nossos dias. Agora, no mesmo livro de Daniel, porque, muito bem, nós queríamos, o livro de Daniel nós devemos considerar que é um aspecto muito importante. Ali no livro de Daniel 7, isto é de facto maravilhoso, o que a Bíblia, o poder que está na Bíblia, o poder que está na Bíblia é de veras extremamente maravilhoso e eu me maravilho com isso. Nós no livro de Daniel podemos encontrar, porque se calhar antes eu devo dizer isto, o livro de Daniel foi escrito 600 anos antes de Cristo, mas ele começa a descrever a origem, o curso e o destino das nações. Desde aquela época, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, era o rei, não é, do mundo, a Babilônia era um poder mundial e Nabucodonosor era rei. Então o livro de Daniel começa a descrever a origem, o curso e o destino das nações, desde aquela época até a segunda vinda de Cristo. Portanto, o livro de Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, faz essa descrição. As outras partes também deste livro de Daniel fazem isto, começam, portanto, a descrever a história do mundo, não é? Antes dela acontecer, não é? São livros proféticos, a profecia é a história escrita por Deus antes de acontecer. Então, a história deste mundo já foi escrita 600 antes de Cristo. Como é que ela havia de ser até a volta de Cristo? Nós encontramos, portanto, esta situação nos livros de Daniel. E isto até é uma salvaguarda para nós. Se aparecer alguém a querer falsificar a história, não é? Porque os homens fazem isto. Os homens falsificam a história para fazer com que essa história falsificada venha, portanto, se adequar aos enganos que eles querem, portanto, trazer para as pessoas. Portanto, as pessoas falsificam a história que é para depois acomodar alguns enganos que eles querem trazer, a fim de, tanto, desviar as pessoas, né? Mas nós temos uma salvaguarda contra isto, porque a história que os homens escrevem depois de acontecer, ela deve necessariamente coincidir com a história que Deus escreveu antes de acontecer.
não é? Deus escreveu a história antes de acontecer, né? Está ali a história já escrita antes de acontecer. Quando ela já aconteceu, os historiadores, ao escreverem essa história que já aconteceu, se nós queremos saber se de facto esses historiadores são fiéis ou não, nós devemos comparar a história escrita pelos historiadores depois que ela aconteceu, devemos compará-la com a história que Deus escreveu antes de acontecer. E essa história que Deus escreveu antes de acontecer está no livro de Daniel. Livro de Daniel. Daniel 2, Daniel 7, faz a descrição da origem, do curso e do destino das nações, desde, não é, o surgimento do Império Babilônico, 600 anos antes de Cristo, até a segunda vinda de Cristo. Nós temos, portanto, essa descrição. E é isto, de certa maneira, que faz com que a profecia seja luz que alumia em lugar escuro. Não é? Porque nós já temos o conhecimento daquilo que vai acontecer até ao fim, antes de acontecer. Já temos esse conhecimento. Por isso, quando aparecer alguém aí querer, não é, em escrever aí ou falsificar a história, nós vamos prestar atenção a tudo o que ele disser ou escrever e depois vamos ser como os bereanos, não é? Vamos pegar tudo isso, vamos comparar com as profecias que já foram escritas, não é? Com a história que Deus escreveu antes de acontecer. E é claro que se houver alguma diferença, nós sempre vamos ficar com a palavra de Deus, não é? Não vamos aceitar a palavra de Deus, ficamos sempre com a palavra. Então é isto que nós temos aqui como uma grande vantagem que eu considero uma coisa extremamente poderosa que Deus nos dá, tentar poder na palavra de Deus. Ela nos, portanto, tem esta bênção de nos preparar para nos protegermos contra os enganos fatais que levam para a destruição, não é? Então nós temos esta situação que de facto faz com que a palavra da profecia seja luz para a qual nós devemos estar atentos, como a uma, como a uma a palavra dos profetas que devemos estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro até que a alva apareça nos nossos, até a estrela da alva apareça nos nossos corações. Muito bem. Então, nós temos esse quadro aqui. Mas então queríamos localizar aqui, temos que localizar aqui o momento em que esta palavra dos profetas vai servir de luz para nós, né, que são os últimos dias. Queremos tanto localizar este tempo, quando as trevas vão cobrir a terra e densas escuridão os povos. Temos que localizar esse tempo. Isaías ali, Isaías 60, versículo 2, nos diz que as trevas cobriram a terra e densas escuridão os povos. Se refere aos últimos dias, ao tempo do fim. Onde depois Daniel também tem várias passagens que fazem referência a este tempo, não é? A este tempo, os últimos dias. Então, mas essas trevas, como é que elas vêm? Como é que elas surgem? Não é? Essas trevas, elas vão de surgir. Porque essas passagens localizam as trevas que cobrem a terra de densas escuridão nos últimos dias. É nos últimos dias que isso acontece. Mas nós acabamos agora de dizer que o livro de Daniel, ele descreve a origem, o curso e o destino das nações desde aquele tempo, 600 anos antes de Cristo, até a volta de Jesus. É verdade que, de uma maneira geral, o mundo, desde que entrou o pecado, esteve sempre em trevas. Porém, o fato da Bíblia fazer um destaque para os últimos dias, não é? Fazer o destaque dessas trevas nos últimos dias, é sinal de que, então, essas trevas nos últimos dias seriam piores, não é? Seriam trevas muito espessas que muita gente havia de se perder. Então, esse destaque feito pela Bíblia, se referindo aos últimos dias como sendo de trevas muito mais profundas, é aqui onde a palavra dos profetas vai ser mais necessária como luz para iluminar tanto esse tempo. Mas então, como é que então essas trevas tão espessas dos últimos dias vão acontecer? Como é que essas trevas vão acontecer? Quem são os protagonistas em termos de nações? Nós acabamos de dizer que o livro de Daniel descreve a origem, o curso e o destino das nações desde 600 anos antes de Cristo até a segunda vinda de Cristo. E, portanto, há a sucessão de impérios. A sucessão de impérios. Temos a Babilônia, que é substituída pela Medo-Persa. Depois da Medo-Persa vem a Grécia. Depois da Grécia vem a Roma Imperial. Depois da Roma Imperial vem a Roma Eclesiástica. Depois, no fim, vem a Roma Americana,
não é? Que vai se fazer, que vai estar em existência ao mesmo tempo que existe a Roma eclesiástica. Porque enquanto que os primeiros impérios, não é? Estamos a falar de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma Imperial, eles se sucederam um após o outro. Não é? Primeiro veio um, reinou, depois passou, depois veio outro, não é? Primeiro foi a Babilônia, depois passou a Babilônia, veio a Medo-Pérsia, depois passou a Medo-Pérsia, veio a Grécia, depois passou a Grécia, vem Roma Imperial. Eles se sucederam, um veio após o outro. Né? Mas entre Roma eclesiástica e Roma americana, não é? Roma eclesiástica e Roma americana, eles são contemporâneos, eles vivem ao mesmo tempo. Eles vivem ao mesmo tempo. Há esta diferença em relação aos outros. E esta Roma eclesiástica e Roma americana vivem ao mesmo tempo nos tempos do fim. É nos tempos do fim que Roma eclesiástica e Roma americana, portanto, vive. É esse tempo do fim que a profecia diz que as trevas cobrirão a terra e densa escuridão os povos, onde então será necessária a luz da palavra dos profetas para iluminar essas trevas. Portanto, nós temos aqui esta situação, não é? Temos esta situação. O tempo em que as trevas vão cobrir a terra de densa escuridão aos povos é o tempo em que Roma eclesiástica e Roma americana estão em existência, vivem, portanto, são contemporâneos. E eles fazem uma aliança, se juntam e mergulham o mundo em grandes trevas. Mergulham o mundo em grandes trevas. Nós podemos trazer aqui a descrição de todos os impérios que surgiram aqui no livro de Daniel, capítulo 7, para depois comprovarmos isto. Nós temos aqui o livro de Daniel, capítulo 7, que fala claramente. Vamos começar aqui no versículo 2. Né? Falou Daniel e disse. Então, estamos a ler Daniel 7, versículo 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Versículo 5. Continuou olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando e eis aqui o outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava os pés, sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Estava eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos do homem e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Um ancião de dias se assentou e a sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estive olhando nas minhas visões de noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele.
E foi-lhe dado o domínio e a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantavam. Portanto, nós temos aqui uma descrição daquilo que é tanto a origem, o curso destino das nações, desde Babilônia, tanto até, até a segunda vinda de Cristo, onde nós encontramos aqui a história já registrada, porque isso já são eventos que aconteceram no passado. Então, nós encontramos ali que esta descrição profética se refere, portanto, às nações da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Eclesiástica e Roma Americana. Portanto, são esses grandes poderes que surgiram ao longo de toda a história e que hoje nós estamos a ver o tempo de Roma Eclesiástica e Roma Americana, que são contemporâneos, portanto, vivem juntos e vivem ao mesmo tempo e fazem aliança. E este é o tempo do fim. Portanto, Roma eclesiástica e Roma americana vivem no tempo do fim. Esse tempo do fim que a profecia nos diz que havia trevas sobre a terra, densa escuridão os povos, mas que depois a palavra dos profetas seria luz para iluminar, portanto, essas trevas. É este cenário que nós temos. Então, nós temos aqui que a profecia, que é luz, vai iluminar e vai nos fazer esclarecer o que é que então Roma eclesiástica e Roma imperial vão fazer, aliás, Roma eclesiástica e Roma americana vão fazer para trazer trevas sobre a terra e densas escuridão dos povos. De tal maneira que nós possamos então perceber isto, escapar disso, porque nós vamos ter luz para entender essas coisas. Não é? A profecia vem nos revelar essas coisas. E pela descrição que nós fizemos aqui do livro de Daniel 7, nós podemos encontrar aqui que no livro do Apocalipse, capítulo 13, que fala da besta e da imagem da besta, nós encontramos ali elementos semelhantes aos que estão aqui em Daniel 7. Então, logo, nós podemos concluir que as trevas que cobrem a terra e densa escuridão dos povos, que vão ser trazidos nos últimos dias pela combinação de Roma eclesiástica e Roma americana, são descritos ali no Daniel 7, mas não somos dados mais detalhes aqui em Apocalipse 13. Apocalipse 13 vem trazer mais detalhes do que é que Roma eclesiástica e Roma americana vão fazer para trazer trevas sobre a terra. Tanto que Apocalipse 13 vem nos acrescentar esses elementos. E desta maneira, fazendo com que aquela luz, aquelas palavras dos profetas que são luz, aos quais devemos estar atentos. Portanto, revelam-nos esses mistérios da iniquidade, né, que é esta combinação de Roma eclesiástica e Roma americana, aqui no livro do Apocalipse 13, que na verdade seria a continuidade de Daniel 7, que nós acabamos de ler. Aqui acrescentam-se. Portanto, tem elementos em comuns, mas depois traz mais elementos aqui no livro do Apocalipse 13. Né? No livro do Apocalipse 13 nós encontramos a descrição da besta que sobe do mar. O mar é um lugar povoado, e esta besta é um animal ou um poder político religioso que surge de um lugar, portanto, muito povoado. E aqui no caso, Apocalipse 13, versículo 1 até 10, descreve Roma eclesiástica. Roma eclesiástica. E depois, a partir do versículo 11 do mesmo capítulo 13 do Apocalipse até o versículo 17, nós encontramos a descrição da besta que sobe da terra. Terra é um lugar com pouca densidade populacional. E esta besta é um animal ou poder político religioso que surge num lugar com pouca densidade populacional. E nós aqui encontramos então a descrição de Roma americana. Então os dois fazem aliança e nesta aliança que eles fazem, eles espalham trevas sobre a terra e densa escuridão sobre os povos.
Mas eles como é que fazem isto? Por que é que eles trazem essas trevas sobre a terra e densa escuridão aos povos? Por que é que eles trazem essas trevas sobre a terra e densa escuridão aos povos? Justamente porque eles falsificam o cristianismo. Eles falsificam o cristianismo. Nós sabemos que o cristianismo tem como princípio fundamental a total separação da igreja e Estado. Quando Jesus respondeu àqueles escribas e fariseus que lhe perguntaram se era lícito dar tributo a César, Jesus disse ali que, olha, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Estabelecendo assim de uma forma muito clara a separação total entre aquilo que é de César e aquilo que é de Deus. O que é de César são questões civis. O que é de Deus são questões morais, são questões religiosas. E essas duas coisas não podem se juntar. Jesus deixou bem claro isso. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós não devemos dar a César aquilo que é de Deus. E nem tampouco devemos dar a Deus, através de César, aquilo que é de Deus. Portanto, há uma total separação, uma total distinção entre igreja e Estado. O cristianismo só pode ser verdadeiro quando estiver totalmente separado dos governos desta terra. E também o poder civil só pode ter sucesso, só pode cumprir o seu papel se estiver separado da igreja. Entretanto, as trevas desses últimos dias e as danças que cobrem os povos são trazidas justamente porque a Roma eclesiástica e Roma americana, descrito no livro do Apocalipse 13, eles unem a religião e o Estado. Eles juntam a igreja e o Estado. E ao fazer isto, eles falsificam o cristianismo, fazendo então com que a luz do cristianismo não brilhe sobre os homens. A luz do cristianismo não brilhe sobre a humanidade, fazendo com que haja trevas sobre a terra densa escuridão aos povos. Mas foi então que a resposta de Deus é a profecia, não é a palavra dos profetas, que é luz para iluminar. Portanto, essas trevas, de tal maneira que nós possamos compreender estas coisas. Nós compreendemos essas coisas justamente porque nós prestamos atenção à palavra dos profetas, que nos traz essa luz para nós entendermos essas coisas. E ao percebermos essas coisas, nós começamos, portanto, a ter esta luz. Não caímos vítima dessas trevas. E o que é que nós fazemos? Nós fazemos o que a própria palavra nos instrui a fazer. No livro do Apocalipse 18, no versículo 4, diz assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras das suas pragas. Aqui, a inspiração nos convida a sair dela, esta dela que devemos sair. É a grande Babilônia, que ela caiu, que é mencionado, portanto, no versículo 2, Apocalipse 18, 2, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo o espírito imundo e refúgio de toda a ave imunda e aborrecida. Esta grande Babilônia aqui resulta da união da igreja e Estado. Resulta da união de Roma eclesiástica e Roma americana. Esses dois, quando se unem, produzem uma religião. Na verdade, quando se unem, eles se tornam Babilônia que cai e depois promove uma religião que lança trevas sobre a terra, densa escuridão aos povos. Então, quando nós nos apercebemos disso, então, a palavra de inspiração vem e nos diz: sai dela. Saiam dessa religião da união da igreja e Estado. Saiam dessa religião que resulta da união de Roma eclesiástica e Roma americana. Saiam dela, saiam para que não sejam participantes dos seus pecados. Não é? Para que não sejam participantes dos seus pecados e não incorram em suas pragas. Porque o fim desta religião, da união da igreja, é receber as 7 últimas pragas do Apocalipse 16. Então o povo fiel de Deus é convidado a sair para evitar isto. Para evitar isto. De facto, aqui, esta religião que resulta da união da igreja e Estado, que contraria as palavras de Jesus, total separação da igreja e Estado. Esta religião de união da igreja e Estado, ela, portanto, faz com que os que participam dela sejam a grande Babilônia que caiu e tornou-se abrigo de todo o espírito imundo e refúgio de toda a ave
e o mundo é aborrecido. Aqueles que insistem nesta religião de igreja-estado, eles se tornam Babilônia. E tornam-se morada de demônios, e abrigo de todo o espírito imundo, e refúgio de toda a ave imundo aborrecida. Portanto, essas igrejas que pululam por aí, nós podemos identificar elas como grande Babilônia, justamente essa religião que resulta da união da igreja e Estado, pelas doutrinas que essas igrejas ensinam. Elas têm umas doutrinas que mostram claramente que essas igrejas, portanto, fazem parte dessa grande Babilônia, porque são doutrinas que resultam desta união da igreja e Estado. A santificação de domingo, a crença na imortalidade da alma. Portanto, eles resgataram todas aquelas crenças do paganismo antigo e agora revestiram essas crenças todas com roupagem de cristianismo. E, portanto, a união da Roma eclesiástica e Roma americana traz essa religião em todo mundo, mas todas as igrejas, absolutamente todas as igrejas caíram vítimas, portanto, deste engano da religião de união da igreja e Estado. E tem essas doutrinas que abrem portas para que dentro delas fiquem cheios desses demônios, porque aqui no versículo, perdão, no versículo 2, vou voltar a ler aqui. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios. Morada de demônios. Grande Babilônia. Babilônia é a confusão que está no meio das igrejas, aquela confusão toda, que todos oram ao mesmo tempo, tem ali aparelhos de amplificador com som muito alto, fazem tanto barulho, é muita gente aglomerada no mesmo lugar, todos fazem barulho, crianças a correrem de um lado para o outro, e depois eles falam línguas estranhas que nem eles mesmos entendem, dizem que é o mover do espírito, eles dançam, saltam, rebolam no chão, tudo confusão, um ambiente inadequado para estudo da Bíblia e entendimento daquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. O Espírito Santo não gosta de barulho, o Espírito Santo gosta do silêncio. Sim, o Espírito Santo gosta do silêncio. Quem gosta de barulho é Satanás, porque Satanás no barulho ele se esconde muito bem. Quando há barulho, Satanás não é percebido, por isso ele cria esse barulho, ele cria esta confusão toda, que é para ele se esconder melhor ali, fazendo com que seja Babilônia. Quando Satanás se esconde ali, ele vem com seus demônios, é por isso que aqui Apocalipse 18, versículo 2 nos diz claramente: e caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônios, os demônios moram lá. E abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Os espíritos imundos fizeram dessas igrejas seu abrigo. Eles estão abrigados lá. E refúgio de toda ave imunda e aborrecível. As aves imundas e aborrecíveis estão lá. É por isso que as pessoas, não é? Vocês vão de notar, uma pessoa, quando está em sua casa, nunca manifesta demônio. Quando está no serviço, não manifesta demônio. Quando caminha, vai passeando, só manifesta demônio quando está na igreja. Por que só manifesta demônio quando está na igreja? Porque lá é o lugar onde os demônios moram. Lá se tornou morada de demônios. Por isso que as pessoas só manifestam demônios quando estão nas igrejas. E os líderes dessas igrejas sabem o que é não a fazer. Eles sabem o que é não a fazer. Hoje, agora estamos a ver no tempo da revelação de todas as coisas, os curandeiros, a quem os líderes religiosos, os líderes dessas igrejas, os chefes dessas mega igrejas, consultam os curandeiros de madrugada. Os curandeiros agora estão a aparecer aqui a revelar isto. Eles dizem que, olha, vocês estão a ir a essas igrejas aí no sábado e no domingo, mas vocês não sabem o que, é que a gente vai lá fazer na sexta-feira de madrugada. Os vossos líderes, esses pastores, chamam-nos para irmos lá, de madrugada, antes do culto, e irem lá fazer os trabalhos que eles fazem, para que depois, quando chega o momento do culto, as pessoas começam a cair, começam a entrar em transe, e não percebem o que é que está a acontecer. Mas a palavra da profecia, a qual nós fazemos bem estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, ela nos revela essas coisas, nós passamos a ter esta revelação, nós conhecemos essas coisas, porque a palavra da profecia, ela é luz que revela, que ilumina no lugar escuro e revela essas coisas. Revela essas coisas. Sai dela, povo meu. Saiam daí para não serem participantes dos seus pecados. Não incorram em suas pragas. Porque é esta grande Babilônia dos últimos dias que resulta da união da igreja e Estado, que depois traz trevas sobre a terra e densa escuridão aos povos. Estes são os avisos que nos somos dados pela palavra de Deus. Meus irmãos, eu vos garanto que se as pessoas que estão nessas mega igrejas, essas grandes igrejas que fazem tantos sinais, milagres, prometem prosperidade num mundo cheio de pecado, num mundo onde tudo vai mal, entretanto há pessoas que estão
prometer prosperidade. As pessoas que estão nessas igrejas, se estudassem a Bíblia, eu vos garanto que essas igrejas ficariam vazias. Essas igrejas ficariam vazias. Porque essas pessoas não seriam enganadas. Elas não seriam enganadas. As pessoas enchem essas igrejas porque estão sendo enganadas, porque desprezam a palavra de Deus. As pessoas não estão a estudar a Bíblia. Não estão a estudar a Bíblia. Por isso não percebem o que está a acontecer. Pensam que vão para o céu quando vão para o abismo. A história é muito triste. Essa gente sangra no coração quando a gente vê essas coisas. Pois o pior é que a gente, quando tenta alertar as pessoas, são elas mesmas que nos conotam como pessoas que atacam a igreja, pessoas que não têm amor. Mas é o amor que faz com que a gente alerte essas pessoas para preservar as suas vidas, porque elas estão no caminho da morte. As pessoas andam no caminho da morte. E não percebem disso. Estão seguindo líderes cegos, não é? Que guiam eles na cegueira, para irem para o abismo. A gente, quando chama a atenção a essas pessoas, as pessoas nos chamam de não temos amor, que estamos a atacar a igreja, chamamos nomes. E isso, de fato, faz-nos sangrar no coração. É muito triste, de fato, está a acontecer nos dias de hoje. Mas nós confiamos que Deus é bom, Ele é misericordioso e ainda estende tanto a sua misericórdia para salvar. Depende de cada um de nós prestar atenção à palavra do Senhor e nos submetermos a ela, para que então possamos encontrar o livramento. Amém.